E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram o fio da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram os moços e feriram o fio da espada. E só eu escapei-te para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio dali do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, nós lemos, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, a minha voz está um pouco cansada, meu Deus da glória, mas eu lhe peço, Senhor, meu Deus, fala conosco. Meu Deus, que a Tua palavra venha tocar nos nossos corações, que venha produzir efeito, venha curar, venha libertar, venha renovar, venha nos santificar, venha nos dar vitória contra o inimigo, contra o adversário, Senhor. Senhor, peço, meu Deus, fala conosco, usa a minha vida, prepara nosso coração para ouvir a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, fala e dê vitória ao Teu povo. E a igreja diga amém. Senta, irmãos. Aleluia. Irmãos, dentro do tema que nós estamos, nas quarta-feiras, nosso propósito de batalha espiritual, é impossível nós deixarmos Jó de fora desse tema, a vida desse homem, a história desse homem. Quem foi Jó? A Bíblia fala que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E a Bíblia fala que Jó ele tinha pelo menos 4 virtudes que fizeram a diferença mediante a provação a qual ele passou. Jó era um homem sincero, reto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. E Jó, meus irmãos, ele era um homem que tinha posição social. Ele era um homem que tinha bens, material. Por sinal, ele era um homem muito rico. Jó era o mais rico da região do Oriente.
A Bíblia fala que Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, ou 500 juntas de jumento. Era também muitíssima gente a seu serviço, ou seja, ele era um fazendeiro. E tinha muita gente que trabalhava para ele, que era o seu empregado. Ele empregava muitas pessoas. Ele era um homem muito rico, e ele era um homem justo, e ele era um homem que empregava muitas pessoas, ao qual ele era um canal de bênção para a vida de muitas pessoas. E Jó diz a palavra de Deus, meus irmãos, que ele também tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. E Jó, ele era um homem que temia o Senhor. Jó, ele tinha essas 4 virtudes na presença do Senhor. Mas nós podemos ver que os seus filhos não acompanhavam Jó na presença de Deus, servindo ao Senhor como ele o servia. Nós podemos entender isso porque os seus filhos gostavam de fazer festa, os seus filhos gostavam de beber vinho, de banquetear-se. E a palavra de Deus fala que após eles fazerem as suas festas, Jó, com um temor muito grande por Deus, ele chamava os seus filhos para o ritual de purificação, de santificação, e Jó os santificava. E Jó, pela madrugada, ele se levantava para oferecer sacrifício ao Senhor, porque ele dizia: quem sabe meus filhos não praticaram obras que desagradaram a Deus, ou falaram palavras que desagradaram a Deus, mas quem sabe no coração até mesmo eles blasfemaram contra Deus, eles pecaram contra Deus, eles entristeceram a Deus. Então Jó intercedia pelos seus filhos, e de madrugada Jó se levantava a oferecer sacrifício ao Senhor, para que Deus perdoasse, se porventura seus filhos pecaram, até mesmo no coração. E Jó, meus irmãos, com todas essas qualidades, ele foi provado por Deus. Ele não ficou isento de ser provado por Deus, e Deus testar a sua fé, a sua fidelidade. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nem sempre pessoas da nossa família irão se espelhar em nós como homem de Deus e como mulher de Deus. Nem sempre pessoas da nossa família quererão servir a Deus como nós servimos. A nossa esperança é essa, que nós entremos na glória. A nossa esperança é essa, que a nossa família também entre no reino que Jesus preparou para aqueles que o amam. Mas se nós for ver, meus irmãos, grandes homens de Deus, que era exemplo de um homem de Deus, referência para nós, são pessoas que fazem com que nós olhemos para eles hoje e nos inspiremos para ser igual a eles. Todavia, pessoas da sua família não foram igual a eles na presença do Senhor. E uma dessas pessoas é Jó. Os seus filhos bebiam, banqueteavam, queriam festa. Os seus filhos queriam farra. Os seus filhos não eram como Jó, temente a Deus, com 4 virtudes: sincero, reto, temente a Deus, um homem que desviava-se do mal. Às vezes, irmãos, a mulher, ela tem um marido que é um homem de Deus, cheio de Deus, de bom testemunho, mas às vezes ela não vai o acompanhar, ela não conseguirá enxergar isso nele, ou não conseguirá acompanhar ele na caminhada. Às vezes um homem tem uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, de bom testemunho, mas às vezes um homem não vai conseguir acompanhá-la, não vai conseguir ver isso nela. Às vezes as pessoas de fora vê, às vezes aonde a mulher passa fazendo a obra, as pessoas da igreja vê, às vezes os vizinhos vê Deus nela, ou alguém vê Deus na vida do homem, mas às vezes a sua mulher não vê, o seu marido não vê, os seus filhos não vê. Mas o que importa para nós é continuar fazendo a vontade do Senhor e orando pela nossa família, porque poderoso é Deus para fazer a obra. Mas é como o diácono João, nós estávamos conversando esses dias. Deus, ele respeita o livre-arbítrio do homem. Deus, ele não força ninguém a servir ele, a seguir ele. Deus é educado, ele respeita o livre-arbítrio. Nós não somos como os calvinistas que crêem numa graça irresistível,
que Deus olhe um homem e fale: eu vou salvar você, querendo você ou não. E Deus derrama a graça de maneira tal que o homem, por mais que endureça o coração, ele não vai resistir à graça, não. Nós cremos que a graça de Deus, ela bate na porta do coração de todos, mas muitos endurecem o coração, e a graça de Deus não surte efeito por causa da dureza do coração. Então vamos orar pela nossa família, como o pastor Antônio falou aqui na quarta-feira. Vamos ter uma esperança que eles entrarão no reino do céu, que nós vamos, mas vamos cuidar primeiramente da nossa salvação, continuar fazendo a vontade do Senhor, porque foi você que Deus chamou lá do mundo, para nós continuar fazendo a vontade dele. E Jó, com todas essas qualidades, ele não ficou isento da aprovação de Deus. Deus o provou. E a Bíblia fala que uma certa feita, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Uma reunião, quem sabe, aconteceu nas dimensões celestiais. E diz a Bíblia que Satanás também, ele se apresenta entre os filhos de Deus. E algumas traduções falam que eram os anjos. E Deus, sabendo qual era o intento de Satanás, Deus sabendo qual era a intenção maligna do diabo, naquela apresentação perante o Senhor, Satanás ele foi ali com um propósito, com um objetivo, de tentar, de pedir para que Deus permitisse ele tentar Jó. Satanás ele tinha um objetivo, nessa apresentação perante o Senhor, era tentar Jó. Satanás não estava satisfeito com a obediência de Jó, com as virtudes de Jó, na presença do Senhor. Ele nunca vai ficar satisfeito, meu querido irmão, minha querida irmã, conosco, na presença do Senhor. Quanto mais nós nos dedicarmos ao Senhor, quanto mais nós colocarmos propósito de ser fiel ao Senhor, mais Satanás ficará revoltado. Mas nós iremos incomodar o inferno. Mas é para isso mesmo que nós somos chamados. É para agradar a Deus e desagradar o diabo. Quanto mais o diabo estiver revoltado conosco, quanto mais o diabo estiver irado conosco, quanto mais o inferno estiver desesperado conosco, é sinal que Deus está feliz conosco. É sinal que Deus está nos amando, é sinal que Deus está nos aprovando, é sinal que nós estamos tendo a aprovação de Deus. E Deus já fala para Satanás: Satanás, onde você vem? Satanás fala: olha, de rodear a terra e de passear por ela. Como eu falei na quarta-feira passada, Satanás ele está na onde? Na terra. O que ele está fazendo? Passeando por ela, numa volta por aí, causando destruição. Ele não mora no inferno, não. O inferno tem fogo e tem almas lá, sendo tormentado. Mas Satanás ele está nos ares e ele está pela terra, causando destruição. É a Bíblia quem diz. E Deus fala: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém na terra é semelhante a ele. Ele tem virtudes. Olha, ele é um homem sincero, ele é reto, temente a Deus, temente a mim, e ele desvia-se do mal. Aí Satanás agora, então, ele diz o que ele estava querendo fazer ali na presença do Senhor. O qual era? Pedir para que Deus permitisse ele tentar Jó, porque ele queria ver Jó fracassando, ele queria ver Jó fracassado na presença do Senhor. E ele fala: porventura Jó tem essas virtudes em vão, de balde? Porventura tu não cercaste a ele sua casa, e a tudo quanto ele tem, e a obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra? Jó, ele só é fiel a ti, porque tudo que Jó faz, o Senhor abençoa. Tudo que Jó faz, o Senhor abençoa. Os seus projetos, seus planos, os seus animais criam, e não perde nenhuma cria. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e verás que ele vai blasfemar de ti na tua face. Você vai ver que ele não é fiel como o Senhor pensa. Tira os bens que ele tem, toca naquilo que ele tem, e ele vai te amaldiçoar na tua face, vai blasfemar de ti na tua face. Deus, meus irmãos,
ele permite Satanás então tentar Jó. Porque Deus a ninguém tenta, mas Deus ele permite a tentação para provar nós, para ver se nós somos fiel a Ele. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Deus fala: olha, Satanás, tudo quanto tem está na tua mão, toca em tudo quanto ele possui, só não estende a sua mão contra a sua vida. E diz a palavra de Deus que Satanás ele sai depressa da presença do Senhor, para então tocar naquilo que Jó possuía. Ele não perdeu tempo. Irmãos, se Deus permitir Satanás causar destruição, ele não perde tempo. Ele causa destruição imediatamente. Se Deus permitir Satanás praticar o mal, ele não perde tempo. Ele não perde a oportunidade. Ele causa o mal, ele causa a destruição na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo momento. Porque foi para isso que ele veio, para roubar, para matar e para destruir. E tem muitas pessoas que ficam brincando com Deus, brincando com a sua palavra. Se Deus permitir o diabo tocar nessas pessoas, pode ter certeza, o diabo vai tocar. Se Deus permitir o diabo destruir, o diabo vai destruir. Ele não vai perdoar. O diabo não perdoa ninguém. O diabo, quando ele tem a oportunidade de causar o mal a alguém, ele não perde tempo, porque ele é maligno, ele é mau, ele é maligno, ele é terrível. Irmãos, que nós possa temer a Deus e orar: Senhor, não deixa com que o tentador toque em mim, me guarda, me livra e me proteja. Tenha misericórdia da minha vida. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Jó ele tem os 4 pilares da sua vida tocado por Satanás. A adversidade atingiu 4 pilares da sua vida. Se nós for olhar, meus irmãos, no versículo de número 14, Satanás ele toca para abalar a vida de Jó na sua área material, na finança. Diz a Bíblia que o mensageiro de Jó disse para Jó: os bois lavravam, as jumentas passiam junto a eles, eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, os moços os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando esse ainda falando, outro disse: ordenado aos caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. De uma hora para outra, Jó, que era o homem mais rico da região do Oriente, fica na estaca zero, fica na miséria, ele perde todos os seus bens. Agora Jó era um homem que estava na miséria, perdeu todos os seus bens materiais de uma hora para outra. Irmãos, Satanás ele sabe aonde ele toca. Satanás ele sabe onde ele atinge, aonde é a nossa estrutura, aonde é o nosso alicerce. É ali que Satanás quer bater. E se Deus permitir, ele bate. E ele bate com violência, ele bate com ímpeto. Muitas pessoas, meus irmãos, quando perde um carro, ele já se desvia, sai da presença de Deus. Se perder uma casa, ele já se desvia, sai da presença de Deus, abandona a fé. Uma das causas da destruição da família, da briga de família, de separação, tem sido, meus irmãos, problemas financeiros, problemas de ordem material, briga de família, por herança, família se tornando inimigo, por causa de coisas financeiras, por causa de coisas material. Jó, ele era o homem mais rico da região do Oriente, temente a Deus, desviava do mal, sincero, reto. Agora ele estava na miséria. O primeiro pilar da vida de Jó foi afetado, foi atacado por Satanás de maneira violenta, mas Jó permaneceu fiel ao Senhor, porque o coração de Jó não estava preso nas coisas terrenas, o coração de Jó estava ligado no Deus ao qual ele servia. Deus era quem fazia parte do coração de Jó e era prioridade na sua vida. Mas, diz a Bíblia, que Jó agora na miséria,
perdeu todos os seus bens. Vem outro mensageiro e fala para Jó: olha, estão os seus filhos, tuas filhas comendo e bebendo vinho, tomando os goles, fazendo festa, em casa do seu irmão primogênito. Eis que um grande vento veio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os mancebos, e morreram todos, seus 10 filhos. Só eu escapei para te trazer a notícia. O segundo pilar da vida de Jó foi atacado. Satanás bateu com ímpeto para desmoronar a vida de Jó e a comunhão de Jó com o seu Deus. No versículo 18 nós vamos ver isso. Família. A família de Jó foi atingida. A família de Jó foi afetada. A adversidade atingiu a família de Jó. Jó, meus irmãos, agora ele estava pronto, ou preparado ou não, para sepultar 10 filhos de uma vez só. 10 filhos de uma vez só. Irmãos, família depois da nossa salvação, bens mais preciosos que nós temos é família, casamento, filhos. Agora Jó havia perdido seus 10 filhos de uma vez só. Mas Jó, meus irmãos, ele permaneceu fiel a Deus. Quando ele recebeu essa notícia, diz a Bíblia, que Jó se levantou, rasgou o seu manto, em sinal de lamento, de dor, sim, ele sentiu. Jó não era um homem sem sentimento. Jó era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Jó tinha sentimento, inclusive um sentimento maravilhoso de servir a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. Jó raspou a sua cabeça, rasgou o seu manto, lançou em terra, em vez dele murmurar, dele blasfemar, dele questionar a Deus, ele glorificou o nome do Senhor, ele adorou o Senhor, e ele falou: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu meus filhos, o Senhor deu meus bens, e o Senhor mesmo tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor, e o diabo foi envergonhado. Tem pessoas que perderam alguém da sua família, ele perde a fé em Deus, perde a comunhão com Deus, sai da presença de Deus. Mas Jó não, Jó, ele nos dá um exemplo de um verdadeiro servo de Deus. 2 pilares da vida de Jó: foi atingido, foi atacado, foi impactado pela adversidade, por Satanás. Jó permaneceu fiel a Deus, mas o diabo não desistiu. Satanás, ele é insistente. Ele é perseverante. Ele não desiste de lutar contra nós. Enquanto nós estivermos com os nossos pés nessa terra aqui, é batalha espiritual. É guerra. Não tem acordo, é guerra. É batalha. Nós temos que entender isso. E o diabo, ele não desiste. Ele insiste, ele é perseverante. Às vezes nós não somos perseverantes. Nós uma hora estamos bem, daqui a pouco estamos quase desviados, daqui a pouco estamos desviados, daqui a pouco voltamos, começamos um propósito, não terminamos, deixamos pela metade, não temos compromisso com as coisas de Deus. Mas o diabo não. Ele é insistente, ele é perseverante, ele sabe onde ele ataca, ele sabe onde ele bate. Ele não é um doido qualquer, que nós possa tomar cuidado. E diz a Bíblia que mais uma vez houve uma reunião, e os anjos novamente eles se apresentam perante o Senhor. E Satanás mais uma vez se apresenta também. E Deus fala para Satanás: de onde vem Satanás? Mais uma vez ele fala: olha, eu vim de rodear a terra e de passear por ela. Aí Deus fala: Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém na terra é semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, que ainda continua sendo sincero a mim, fiel a mim, temente a mim, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Não tinha motivo, Satanás, para você vir aqui e propor esse desafio, não. Eu conheço meu servo Jó, não tinha causa, não tinha brecha para você tocar na vida de Jó, mas eu permiti e ele continua sendo fiel. Aí diz a Bíblia que Satanás, agora ele fala: olha, pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará pela sua vida. Estenda a tua mão e toca na sua carne. Agora Satanás foi mais longe. Toca nos seus ossos e na carne, e verá que ele blasfemará de ti na tua face.
E Deus mais uma vez fala, pode tocar na sua carne, mas poupa a sua vida. Diz a Bíblia que Satanás, ele não perde tempo, ele sai da presença do Senhor, e ele fere Jó de uma chaga, do alto da cabeça à planta dos pés. Agora Jó estava na miséria, agora Jó estava sem os seus filhos, sem sua família, agora Jó estava sem saúde, doente e enfermo. Só sobrou para Jó um pedaço de telha, com a qual ele raspava suas feridas, aquela chaga cancerosa, aquela lepra, não sei como dizer, em cima de cinza. Agora estava Jó ali, meus irmãos, raspando aquelas chagas, sangrando em cima da cinza. Agora só sobrou a sua esposa ao seu lado. Agora a sua esposa vai dar uma palavra de ânimo para Jó. Ela olha para Jó e fala, ainda retém a sua sinceridade, homem. Que coisa, você está feio na foto. Amaldiçoe esse Deus e morra. Amaldiçoe esse Deus e desça a sepultura logo. Você não é vida. Ser fiel a um Deus dessa forma, está deixando você passar por uma situação dessa. Jó olha para a mulher, fala como uma doida, fala tu. Quando Deus estava prosperando nós, abençoando nós estávamos alegres, felizes, glorificando a Ele, recebendo o bem dEle com prazer. Agora, veio a adversidade sobre a minha vida, eu continuarei glorificando o nome do Senhor. Eu vou continuar sendo fiel ao meu Senhor. Eu vou continuar sendo íntegro ao meu Senhor. Eu não vou abandonar o meu Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. A quarta adversidade, agora Jó também ele fica desprezado pela sociedade. Quarta adversidade. Primeiro, bens materiais, filhos, família, saúde, sociedade. Se nós for ler o capítulo número 19, nós vamos ver Jó falando. Os meus amigos, se você continuar aqui nesse capítulo, você vai ver os amigos de Jó, falando que Jó estava em pecado, se levantaram contra Jó, acusavam Jó. Aí Jó fala assim, os meus amigos falam mal de mim. Os meus servos me desampararam. Eu chamei o meu criado e ele já não me obedece mais. Quem sabe Jó queria um copo de água. E os seus servos não atendiam. Aí Jó fala, até as crianças eles estão zombando de mim quando eles passam perto de mim e me veem nessa situação. O meu hálito se tornou estranho para minha mulher não quer chegar perto de mim. Todos me abandonaram. No capítulo 19 você vai ler Jó falando isso. Mas ainda ele continuava sendo fiel a Deus, sabia que não estava sozinho ali. Ele falava, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O meu Redentor, ele se levantará para julgar a minha causa, para defender a minha causa. E a luta, irmãos, que parece que até a sociedade nos desampara, não é? Parece que a família nos desampara, parece que tem hora que Deus deixa nós sozinhos. Você pega o telefone e fala, vou ligar para o irmão, para a irmã, porque o irmão e a irmã é companheiro de batalha. Quero desabafar, você liga o telefone. Aí você fala, deve estar ocupado, liga de novo. A pessoa desliga, é Deus permitindo, é Deus provando, mas Ele está conosco. Agora, eu quero dar continuidade para nós aprender algumas lições dessa passagem de Jó. Deus ele permitiu a adversidade e Deus ele permitiu com que Satanás tocasse na carne de Jó. Aqui nós aprendemos, irmãos, uma lição que Deus pode permitir o diabo se tocar na nossa carne com propósito. Há pessoas que dizem assim, não, eu sou super ungido do Senhor, e o diabo não toca na minha carne de forma alguma. O diabo tem que passar 500 metros longe de mim. Se Deus permitir, toca. Paulo fala que o mensageiro de Satanás cravou um espinho na carne dele, uma permissão de Deus para os esbofetear.
Se Deus permitir, Satanás, ele toca sim. Ele toca na carne, mas ele não possui a carne do crente, possuindo o crente. O crente não é possesso por demônios. Eu quero que os irmãos entendam. Porque dentro de nós, a nossa alma ela está selada com o Espírito Santo. Ela é propriedade de Deus. E o diabo, então, ele não pode tocar na nossa alma, porque a nossa alma tem o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele selou, foi a nossa alma, não a nossa carne. E se Deus permitir, o diabo toca, mas não possui. Agora, quando você vê um crente caindo endemoniado, é porque ele já perdeu o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo já não está mais na sua alma. O Espírito Santo já se retirou. Quando você vê um crente caindo endemoniado, é porque ele já perdeu a presença de Deus. A presença de Deus já não está mais ali. Nós somos uma casa. Se a presença de Deus estiver dentro de nós morando, o diabo não pode entrar. Os dois não habitam na mesma casa junto. O diabo pode até tocar na nossa carne, se Deus permitir. Mas na nossa alma ele não pode tocar, porque a nossa alma já tem dono. Ela é do Senhor. Aleluia. Só que nós já temos uma garantia dele não tocar, se nós tivermos as virtudes que Jó tem. Essa tradução, revista e corrigida, diz assim: Satanás disse assim: tu cercaste eles de bem. Agora, a revista atualizada diz assim: Satanás fala, tu cercaste ele com sebe. A King James, ela diz assim: tu colocaste uma cerca em volta dele de tudo quanto ele tem. Então essa é a tradução correta. Que Deus cerca o seu povo com sebe. Que Deus coloca uma cerca em volta do seu povo, daquele que tem compromisso com ele. O que é sebe? Sebe eram espinhos que eram plantados em volta de uma plantação, de uma lavoura. Era cercada por espinheiros. Espinhos, espinhos e mais espinhos. Para quê? Aqueles espinhos serviam como uma proteção para os animais não entrarem naquela lavoura e destruir aquela lavoura. Então aquela lavoura estava cercada com sebe. Os animais não tinham acesso àquela lavoura. E quando Satanás fala para Deus, tu cercaste Jó com sebe, ou seja, Jó tem a proteção do Senhor. Tudo quanto ele tem está protegido por ti. Assim também é conosco. Nós já temos uma garantia de proteção divina, como eu falei, para o diabo tocar nós somente com a ordem de Deus. Porque aquele que é fiel a Deus, ele está cercado pela presença de Deus. Ele está cercado com sebe, que é a proteção gloriosa de Deus. A Bíblia fala, aquele que de Deus é gerado não peca, e o maligno não toca nele. Ele tem a proteção de Deus. Aleluia. Oh, glória! Mas se Deus tiver propósito, ele permite Satanás nos tentar e até tocar em nós, mas se Deus tiver propósito. Só que Deus não permite, meus irmãos, a tentação, a provação, a lei da nossa capacidade. Isso é certo. Nosso Deus é justo, ele sabe, ele conhece a nossa capacidade. Tem muitas pessoas que falam assim: eu fiz isso, fiz aquilo, porque a luta foi grande. Mentira. Se acovardou. Eu fiz isso, mas aquilo, a tentação foi muito grande, eu não suportei. Mentira. Prova na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo número 10, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é o nosso Deus, que não deixará nós ser tentado, provado, acima da capacidade a qual nós suportamos ou podemos suportar. Mas antes, com a tentação, quando nós não estiver quase suportando, aguentando, Ele abrirá uma porta de escape, Ele derramará graça no nosso coração, para nós suportar e vencer a prova, vencer a tentação. Aleluia. Oh, glória! Oh, glória! Agora, o que eu quero, meus irmãos, destacar aqui, o que fez a diferença, o diferencial, para Jó suportar tamanha tentação, tamanha provação, foi as suas 4 virtudes. Eu já falei das 4 adversidades, os 4 pilares da vida de Jó que foi afetado, foi atingido, foi impactado pela luta. Mas Jó tinha 4 virtudes, que fez o diferencial. Primeira dela,
Mesmo em meio à provação, ele permaneceu sincero. Ele era um homem sincero. E é o que Deus quer de nós. Deus procura pessoas assim. Será que Deus pode olhar lá do céu e falar lá no céu que tem um homem sincero, uma mulher sincera, que me serve com sinceridade? Alguém sincero, meus irmãos, é alguém honesto, é alguém que abomina a mentira, detesta a mentira, odeia a mentira. Ele está pronto para defender a verdade. Ele jamais procura enganar o seu próximo, o seu semelhante. Ele é sincero em tudo que ele faz. Ele é uma pessoa honesta, uma pessoa sincera. E como está difícil encontrar pessoa sincera, pessoas que estão prontas a defender a verdade e a morrer pela verdade. Parece que hoje, meus irmãos, o gostoso, o prazeroso é ser mentiroso, é ser falso, é ser fingido, é ser hipócrita. Mas Deus odeia hipocrisia, Deus odeia mentira. O que Deus quer mesmo de nós é que nós sejamos sinceros, irrepreensíveis e brilhar como astro em meio ao mundo de trevas. É isso que Deus quer de nós também. E a sinceridade na vida de Jó foi o fator predominante para ele perseverar firme. Primeira virtude. E ele era reto. Ele procurava andar em linha reta perante o Senhor. Ele não cortava atalho. Depois entra no caminho de novo. Ele não desviava. Ele andava na linha de Deus. Ele era um homem reto. Procurava fazer as coisas de forma justa perante os homens e perante Deus. Nós temos que ser sinceros e temos que andar em retidão, meus irmãos. Temos que abominar a injustiça. Temos que praticar aquilo que é justo perante os nossos irmãos, perante a nossa casa, lá no nosso trabalho, andar em linha reta, para nós não sermos repreendidos pelas pessoas e pelo Senhor, para nós não dar ocasião ao diabo. Jó era sincero e Jó era reto. E Jó, ele temia Deus. Ele era sincero, reto, ele temia Deus. Ele tinha temor por Deus. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele temia Deus. Tanto é que ele levantava pela madrugada, oferecia sacrifícios pelos seus filhos, chamava os seus filhos para a purificação, para a santificação, porque ele temia ao Senhor. E quantos, meus irmãos, estão perdendo o temor? Que nós não podemos é perder o temor por Deus, pela sua palavra. Perder o temor pelas coisas santas, perder o temor pelo púlpito, pelo altar, subir no púlpito com a consciência pura, tranquila, limpa, tremer e temer diante do nosso Deus, não ter medo dele, como um Deus tirano, como um Deus carrasco, como um Deus assassino, não, mas um Deus santo, amoroso, bondoso, que está pronto para nos guardar, nos proteger, mas que também corrige e pode nos punir, se nós perder o temor por ele, desrespeitar a sua pessoa, sim, aleluia, aleluia. E Jó, ele desviava-se do mal. Hoje, meus irmãos, as pessoas vão em conta do mal. Decide ir ao encontro do mal. Planeja. Arquiteta. Não dorme à noite maquinando como fazer o mal. Tem que fugir do mal. Cristão, convertido, liberto, transformado, que tem comunhão com Deus, que quer ter essas virtudes, essas qualidades, que quer ser abençoado por Deus. Ele foge da aparência do mal. Ele foge da aparência, nem do mal, da aparência. Irmão, isso aí está parecendo mal, então eu não quero nem mexer para ver se está aparentando mal, então eu já vou cair fora. Irmão, isso aí está parecendo que é coisa do diabo, parecendo que é coisa do... Estou fora. Eu não quero, sabe, igual aquela criança, você fala, cuidado, não mexe, isso é perigoso. Aí a criança vai lá e tem que mexer. Ai, eu falei que é perigoso. A Bíblia fala para nós fugir da aparência do mal. Aparentou mal, meus irmãos, seja lá no que área que for da nossa vida, o pecado, a desobediência,
causa tristeza, destruição, ruína, causa ferida, tudo aquilo que aparenta o mal, meus irmãos, vai tirar nossa comunhão com Deus. Nós temos que desviar, sair fora, andar pelo caminho santo, pelo caminho da justiça. Nós temos que desviar dos laços, das armadilhas, dos pratos, das ofertas, das oferendas, dos manjares do inimigo, porque é maligno, vai causar destruição. Que nós possa tomar o exemplo de Jó. Essas virtudes fizeram a diferença na vida desse homem. Agora, nós podemos ver, irmãos, que Jó ele perdeu tudo. Se tratando de bens financeiros, se tratando de família, ficou a mulher ficou contra ele. Perdeu a saúde, perdeu o convívio na sociedade, mas ele não perdeu essas virtudes. Ele conservou. Porque eu posso, meus irmãos, resumir essas 4 virtudes em 2. Primeiramente, caráter e fidelidade a Deus. Então Jó tinha caráter transformado por Deus, caráter cristão, caráter homem de Deus, e ele era fiel a Deus. Eu posso resumir essas 4 virtudes nessas 2. Porque, irmãos, eu vi uma frase que diz assim: de todas as coisas que estão ficando extintas, a que mais nos preocupa é uma pessoa de bom caráter. O que mais nos preocupa. Mas o cristão não, o cristão tem que ter o caráter cristão. A minha intensa oração, Deus sabe, essa escondida, o secreto de oração é Deus, transforma meu caráter. Eu quero ser conformado conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero ter o caráter de cristão. Transforma meu caráter. Jó foi impactado nos seus bens. Jó foi impactado na família. Jó foi impactado na saúde. Jó foi impactado externamente de todas as formas. Mas interiormente, Jó não foi impactado. O diabo não conseguiu tocar no caráter de Jó, na fidelidade de Jó. Ele permaneceu com um caráter irrepreensível, fiel ao seu Deus. Os acontecimentos, irmãos, as lutas, as tentações, não pode afetar nosso caráter. Não pode. Irmãos, é culto de ensinamento, mas olha aqui para mim. Se eu falar assim, oh, nossa, aconteceu uma desgraceira na minha vida, por isso que eu me tornei assim, pior do que o diabo. Porque o meu caráter nunca tinha sido trabalhado pelo Espírito Santo. Eu já era aquilo, só esperei uma oportunidade para me manifestar. Uma justificativa. Nós podemos, irmãos, ser tocados pelo diabo, pelas adversidades, toda a área da nossa vida, mas o nosso caráter não. Nossa comunhão com Deus, a nossa fidelidade com Deus não. E caráter, respeito, não é só na presença, mas é na ausência que nós demonstramos isso. É fácil demonstrar uma pessoa de bom caráter no meu trabalho, diante do encarregado da empresa. Ou eu sou trabalhador, eu sou responsável, eu sou, e o patrão chega e eu estou que estou. É quando o patrão sai e vira as costas que eu tenho que demonstrar isso. Se eu tenho caráter ou não. É fácil eu ter um bom caráter aqui dentro da igreja, na presença dos irmãos. Ser até um moralista. Mas é quando eu estou a sós e a tentação vem. É aí que eu tenho que demonstrar se eu tenho o caráter de um homem de Deus ou não. É por isso que Deus, na sua plena sabedoria, meus irmãos, Ele ninguém tenta, mas Ele permite a tentação. Para provar o nosso caráter, para provar a nossa fidelidade. É alguém, meus irmãos, que fala, eu tenho um bom caráter, meu caráter foi transformado. Aí Deus prepara uma situação de pecado na sua frente. Se ele abraçar o pecado, se ele rolar na lama do pecado igual uma porca, pode ter certeza, ele não tem um caráter transformado por Deus. É por isso que Deus tentou Jó. O diabo tocou nos bens de Jó, na família de Jó, na carne de Jó, mas o caráter de Jó continuou íntegro. No caráter de Jó, o diabo não tocou. Os acontecimentos, meus irmãos, que acontecem contra a nossa vida, as adversidades, não pode tocar na nossa fé, na nossa comunhão com
com Deus, no nosso caráter, na nossa fidelidade ao nosso Deus. Fala: diabo, você pode tocar tudo que eu tenho, mas o meu caráter, na minha integridade com meu Deus, você não toca, porque eu vou permanecer fiel a Ele. Permanecer fiel, meu Deus. Aleluia! Nós vemos isso. Jó permaneceu fiel a Deus. O diabo não tocou na fidelidade de Jó, na comunhão de Jó com o seu Deus. Para nós terminar a mensagem, nós vamos ver por 3 vezes o diabo dialogando para tentar Jó e tocar nos bens de Jó, na vida de Jó. E Deus permite. Mas se nós for ler, meus irmãos, a Bíblia, quando Deus resolve honrar Jó, abençoar Jó, Deus não pergunta para Satanás: eu posso devolver? Eu posso abençoar? Por quê? Porque nós aprendemos no livro de Jó que Deus é soberano. O diabo tocar em nós, ele tem que pedir permissão para Deus. Para ele tocar em alguma coisa que é nossa, ele tem que pedir permissão para Deus. O diabo é um cão na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus quer. Mas para o nosso Deus abençoar, não precisa ele pedir permissão para homem, para seu ninguém, nem para Satanás e nem para os seus anjos caídos. Quando Deus quer fazer, quando Deus quer abençoar, quando Deus quer restituir, quando Deus quer devolver a honra, quando Deus quer devolver aquilo que o diabo tirou, ele devolve, ele abençoa, ele faz. E ele não pede opinião para o diabo, porque ele é soberano, ele manda, ele governa, ele reina. Esse é o nosso Deus. E a igreja se coloca em pé.